Muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança e os entreguei na tua mão. Porém não usastes com eles de misericórdia, e até sobre os velhos fizestes muito pesado o teu jugo. Então ele fala aqui que então o Senhor está falando aqui que ele entregou a herança dele nas mãos de um homem, né? No caso é na mão daquele que tem a palavra de Deus e era para cuidar das ovelhas do Senhor, cuidar do rebanho dele. Só que o que esses homens fizeram? Eles fizeram o quê, ó? Não usaram com eles de misericórdia, e sobre os velhos fizesse muito pesado o teu jugo. O que quer dizer o quê? Em vez de ele estar falando a palavra de Deus ali e ensinando o caminho correto, eles faziam isso que está escrito aqui em Isaías. Mas também estes erraram por causa do vinho. O que é o vinho? O vinho é a palavra de Deus. Só que como eles colocavam muita coisa na palavra de Deus, o fermento, que era os acréscimos, eles ficavam falando de si mesmo ali, eles não estavam falando a palavra de Deus, acabava que dava bebida forte. E com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erraram por causa da bebida forte. Então lá eles não falam a palavra de Deus. Eles lêem um versículo isolado lá e fica só falando em cima desse versículo, acrescentando fermento, acrescentando bebida forte. Aí a pessoa ouve e começa a se desviar do caminho. São absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Então essas pessoas não estão mais andando na palavra de Deus, porque quando eles vão pregar lá, quando eles vão falar ali, é Satanás usando eles, colocando acréscimo na palavra de Deus. E eles não fazem com que vocês tenham o intuito de ler a palavra do Senhor, se alimentar. Eles falam que é só eles que entendem, só eles que podem te ensinar. E aí, por você acreditar neles e não vir aqui ler, acaba que você fica infrutífero e cai no vinho forte dele. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e imundícia, e não há lugar limpo. Porque a única coisa limpa neste mundo é a palavra do Senhor. E se aquele falso profeta não está falando a palavra do Senhor, está saindo sujeira da boca dele. Porque tudo que tem nesse mundo aqui é a morte, é sujeira, é vômito. A quem, pois, se ensinará o conhecimento? E a quem se dará a entender a doutrina? Ao desmamado do leite e ao arrancado dos seios? Então está falando, vai dar a palavra de Deus para meninos? Porque é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, pouco aqui, um pouco ali, assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará a este povo. Então aqueles homens ali, eles não estão falando a palavra de Deus, eles pegam um pouquinho aqui, um versículo isolado aqui, fala, junta com outro versículo isolado de lá, fala, e aí pelas doutrinas deles, eles colocam a carga pesada nas suas costas. Eles dizem para você ficar dizimando, tem que sustentar a igreja, tem que sustentar o pastor, sobe monte, desce monte, tem que ficar fazendo jejum, então fica colocando aquelas cargas lá, e em vez de estar ouvindo a palavra do Senhor, porque o jugo do Senhor é leve e suave, eles não falam, eles fazem a pessoa ser mais trabalhadora para eles. E aí essas pessoas ficam infrutíferas, e aí você vê por que essa vergonha no meio evangélico e nos católicos. Certa vez Yahushua falou assim, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, no caso o Altíssimo. Se alguém quiser fazer a vontade dele, do Eterno, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então não era Yahushua falando de si mesmo, falando dele as coisas ali. Era Deus falando através de Yahushua. E se as pessoas ouvirem e obedecerem o que ele estava falando, pela essa mesma doutrina, ia mostrar que é as palavras de Deus, porque a palavra de Deus te transforma numa nova criatura. Você deixa de fazer os hábitos velhos, os hábitos da velha criatura, e você está aqui agora, e você que ouviu a palavra do Altíssimo, e agora ela está no seu entendimento, a palavra dele te transforma numa nova criatura, porque a palavra de Deus tem esse poder. Agora a palavra do homem, aquele homem que fala de si mesmo, não tem esse poder. E os falsos profetas aí da sinagoga, eles falam de si mesmo. Por isso que quando eles ensinam lá, você continua sendo a velha criatura, você continua ainda sendo pecador. O que eles falam lá não é a palavra de Deus. E aí por que isso acontece? E Yahushua continua falando, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Então esses falsos profetas, eles falam de si mesmo. E realmente, ele ganha a glória lá. Olha o que as pessoas fazem. O meu pastor fez isso. Ah, o meu pastor é santo. O meu pastor isso. Glorificam o pastor, não glorifica a Deus.
porque aquele homem fala de si mesmo. Continuando. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, este é verdadeiro. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, no caso Deus, este é verdadeiro. E não há nele injustiça. Porque na palavra do Altíssimo não tem injustiça. Você não vai cometer erros se você estiver andando na palavra de Deus. Agora, se você anda na palavra do homem, você vai andar em erro, porque no homem há injustiça. Satanás está nele. Quem está inspirando aquele cara a falar aquilo ali? Quem está querendo que ele seja glorificado ali? É Satanás. Então, aqueles que falam em seu próprio nome, a esse vocês aceitam. Por quê? Porque o que ele fala lá não confronta o seu pecado, não confronta as suas más obras. Ele fala o que você quer ouvir. Mas se você tiver amor à verdade, tiver amor à palavra de Deus, você vai vir aqui e você vai aprender. E o que dele você aprende, isso é do Espírito Santo, te transforma numa nova criatura, pois as suas obras pecaminosas são reprovadas, e a partir do momento que você vê que as suas obras estão sendo reprovadas, você vai lá e se conserta com o Altíssimo pela palavra dele. Mas quando alguém que não tem amor à verdade, não tem amor à palavra do Altíssimo, vem falando em nome do Senhor, a este as pessoas não aceitam, porque não tem amor à verdade, tem amor às suas iniquidades, os seus pecados. E se continuar nesse caminho e não se arrepender, vai ficar para trás. E se mesmo assim continuar no orgulho e não aceitar a verdade, vai ser condenado ao lago de fogo e só lá vai descobrir a verdade. Mas será tarde. E aí você vê hoje porque muitas pessoas têm raiva de evangélico. Porque eles se julgam o tal, se julgam o sabidão, os santos, mas aquilo que eles falam, eles não obedecem. Porque eles não aprenderam a palavra do Senhor. Eles aprenderam o entendimento mundano. E o entendimento mundano é de Satanás. E falar de Deus até ateu fala. Mas o que sai da boca daquele homem é a palavra de Deus? É o que está escrito? Não. O Espírito Santo quer falar com essas consciências, essas almas consciência irracionais que não têm condição de raciocinar, analisar e tirar uma conclusão do que está vendo ou do que está ouvindo. Vai pelo instinto, igual um animal, seguindo ordens desses deuses dos púlpitos. O Eterno quer perguntar a vocês, almas viventes, que é impossível que agora vocês não tenham consciência. Aonde vocês viram um livro na terra que é cortado e vocês conseguem ler e entender alguma coisa? Aonde? Existe algum? Então por que a palavra do Eterno é assim? A palavra que contém a vida eterna, que é um livro para ser examinado. Por quê? Consciências irracionais. Por quê? Vocês podem agora raciocinar por si, sem precisar que alguém raciocine por vocês? Ou melhor, não raciocine, engane vocês? Vocês podem dizer, fica melhor para entender. Entender o quê? O que você vai entender? Fica melhor para achar. Achar o quê? O que você vai achar? E quem diz que você tem que achar? E quem fez para você achar? E quem fez? Por que fez para você achar? E por que você aceita? Que quem fez para você achar, você tem que achar o que alguém diz que você precisa achar. Você precisa achar o quê? Frases isoladas na palavra? Versículos isolados na palavra? Para quê? O que um versículo isolado vai dizer a você? Vocês são tão irracionais quanto eles que não têm consciência. Os anjos caídos não têm consciência. Quem dá o entendimento da palavra é o Espírito Santo. Ele não precisa de capítulo nem versículo. Ele não precisa de título nem subtítulo. Ele não precisa que você ache. Ele não precisa que você procure. Ele não precisa de você para nada. Quando a palavra era lá, os pergaminhos, tinha achar, tinha procurar, tinha se localizar. Quem inventou isso? Quem trouxe isso? Quem cortou a palavra? Se não um anjo caído. Intencionalmente, para vocês se perderem nas religiões. E a palavra ser apenas um livro perdido na religião, apenas mais um da religião. Almas, consciências, não é mais tempo de vocês dormirem. A palavra do Eterno não é um livro cortado. A palavra do Eterno é a vida eterna. Não depende de vocês se localizarem. Não depende de vocês saberem o quê. O que vocês vão saber? Consciências. Esse livro foi cortado
Porque os anjos caídos, eles não têm entendimento da palavra, a palavra é fechada para eles. Então eles cortaram consciências para eles trazer os intérpretes, para eles trazer os teólogos, para eles interpretar a palavra para vocês. É por isso que vocês não entendem. Vocês não entendem interpretação. Vocês não conseguem fazer uma interpretação. Vocês não conseguem correr a palavra de versículo em versículo e elaborar uma interpretação, elaborar um sermão baseado em interpretação. Vocês não são estudados. Vocês não fizeram faculdade. Vocês não fizeram teologia. Então vocês dependem de um doutor de teologia que foi lá estudar a palavra cortada para aprender a arte de mentir e enganar. Agora vocês têm o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que vai guiar vocês a toda a verdade. Então, para que a palavra foi cortada em capítulo e versículo, em um livro amontoado? Para quê? Por quê? Quem fez? Com qual intenção? Quem fez foi o anjo caído e os seus 10 ministros, com a arte e intenção de afastar vocês do eterno, tirar vocês do eterno. Vocês não conseguir uma reconciliação com o eterno pela palavra e levar vocês para as religiões e transformar vocês em religiosos e transformar a palavra em um livro religioso. Hoje vocês têm a verdade, hoje vocês ouvem a verdade, vocês conhecem a verdade. Quem estava por trás de tudo, com um único propósito, um único intento. Vocês não conheciam a verdade. A verdade é a palavra. Vocês não conheciam a palavra. Por não conhecer a palavra, vocês não voltar para a vida eterna. Porque é a palavra que vai tornar vocês eternos. Se vocês não vêm para a palavra, vocês não têm vida eterna. Então foi com esse propósito que ele fez isso. Agora hoje, vocês sabendo dessa verdade, qual é a forma correta de ler a palavra? Página por página, livro por livro. Não tem nada de título e subtítulo. Não tem nada de corte. É uma mensagem inteira, onde vocês vão conhecer a história desse livro. E vocês vão conhecer a história do livro. Vocês vão ter uma compreensão na letra. A parte espiritual, a parte do entendimento no espírito, é o eterno quem dá. Mas quando você envolve com o livro, você envolve com a leitura, você busca o conhecimento. Então hoje vocês entendem para onde vocês devem vir, para onde vocês têm que voltar. E entende tudo quem fez isso com a palavra do Eterno e qual o fim, qual o propósito, pelo qual fez. Então vocês voltem para a palavra, para a forma correta de ler a palavra, sem corte. E não tem essa história de, eu preciso me achar. Eu preciso saber onde eu estou lendo, eu preciso saber onde eu vou ler. A palavra não é uma caixinha de promessa, onde você tem que saber onde está a sua promessa, onde está a sua palavra do dia, o seu versículo do dia. Não existe essas coisas. Existe a palavra transformada em um livro que o anjo caído transformou. Esquece o resto. Venha ler a palavra, igual você lê um livro que ele fez. Vê se ele cortou os livros dele. Vê se o anjo caído cortou algum livro dele, de algum escritor dele. Vê se ele cortou. Então, por quê? Por que o anjo caído não cortou nenhum livro dele, que os seus teólogos escreveu? Por quê? Aí a palavra ele vem e corta. Por quê? Para vocês terem a palavra como uma caixinha de promessa? Ler só o que interessa a vocês? Só o que agrada a vocês? Caçar só as promessas para vocês se refugiar debaixo dela? A palavra é a salvação, é a vida eterna. Não é caixinha de promessa. É você ser salvo. Adianta você ter uma promessa e ir para o lago de fogo? Adianta você ter 2 promessas e ir para o lago de fogo? Adianta você ter seu versículo do dia e ir para o lago de fogo? Sua mensagem do dia e ir para o lago de fogo? Adianta você abrir a palavra do Salmo 91 e deixar ela aberta para te proteger e você ir para o lago de fogo? Então qualquer coisa que você faça com a palavra, que não seja ler para ter a compreensão, para obedecer, e ler da forma correta, página por página, tudo que você vier a fazer é para sua condenação, porque é o anjo caído que está lhe mandando fazer. Então, cada vez que você obedece ele, mais para o lago de fogo você desce. Então, se você quiser continuar obedecendo o anjo caído, Lúcifer, para você descer com ele para o lago de fogo, agora você tem a verdade. O Eterno não tem mais você como inocente. Se você continuar lendo a palavra de forma errada,
ou você for ouvir quem está lendo de forma errada. Então você está dizendo ao Eterno que você quer descer para o lago de fogo. Porque você sem a palavra do Eterno, você não participa do arrebatamento, você também não vai dar a sua vida. Você vai negar o nome de Yahushua. Então, ou você vem para a palavra para obedecer a palavra, ou você não tem saída. Acabou para você. Quando a pessoa vai ler a palavra de Deus, ele lê para alimentar a alma dele, e não é para ler para os outros, é para si. Ele vai alimentar a alma dele. Agora, quando você vai falar a palavra de Deus para outra pessoa, eu não tenho de preocupar se eu tenho um esboço ou não tenho um esboço. Porque na realidade quem vai falar é o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo precisar de um esboço, na realidade não é ele. Ali é a própria pessoa falando o que ele decorou. Fez um esboço para pregar para o povo. Então, Paulo trabalhava. Qual é o tempo que ele tinha para fazer esboço? Ali quem falava é o Espírito de Deus. Nem a palavra de Deus ele tinha lá, que chama Bíblia. Ali quem falava é o Espírito de Deus, não mandava para os outros. Porque era o Espírito de Deus que falava. Paulo não se preocupava com isso. De ficar lendo, fazer um esboço. E a mesma coisa, se eu vou falar a palavra de Deus para uma pessoa, eu estou preocupado com esboço. Eu só tenho de entregar o Espírito e ele usa a minha boca. E fala para o povo ali o que tem de falar. Não precisa se preocupar com isso. Mas os homens aí precisam de um esboço. Porque na realidade lá não é o Espírito de Deus. Por isso que ele precisa de um esboço. Para não esquecer daquilo que ele decorou. E disseste, eu serei senhora para sempre. Até agora não te importastes com estas coisas, nem te lembraste do fim delas. Aqui o que está realmente querendo dizer, está falando de Samael, que ele era o povo de Deus, era a noiva de Deus. Era a pessoa que levava as mensagens para os anjos, lá de cima. Você vê que essa aí já começa lá de cima, essa confusão que está hoje aí já começou lá em cima. Esse anjo aí levava as mensagens de Deus para as pessoas, ou seja, para os anjos. Ele é quem levava as revelações de Deus, que na realidade não era ele que tinha a revelação, era Deus que falava para ele, ó, faça isso, faça aquilo, manda fazer isso, manda fazer aquilo, fala para os anjos que vamos ter uma festa, alguma coisa. Deus que falava para ele, ele levava as mensagens. Mas o que ele fez? Ele pegou, em vez de com certos tempos, em vez de levar a mensagem de Deus, já estava levando as dele, a proposta dele, de fazer um reino só para ele. Vamos lá para o Eterno, vamos fazer esse reino, outro reino assim, que o dele não está bom. Foi aí onde Deus, por isso que ele está falando aqui na palavra dele, que ele entregou a herança, que eram os anjos dele, foi ele que fez. Entregou a herança para ele cuidar. Mas o que ele fez? Colocou um jugo. Aí é onde Deus está falando. Será que ele se lembra que ele um dia agora vai acabar? A herança dele um dia acaba. E as pessoas vão morrer. E ele vai fazer o quê? Nada, porque ele precisa dos corpos para viver nessa terra aqui. Que ele foi derrubado, foi tomado o corpo dele, ele necessita dos corpos para fazer alguma coisa aqui no reino dele, e Deus vai tirar isso tudo, vai levar as pessoas. O grande dia do julgamento, os que vai ser salvo, a vida eterna, os que vai condenado, para o lago de fogo. E ele, cadê? Tem o que mais agora para habitar nesse mundo? Nada. Quando houve a queda, que Adão e Eva morreu, não pôde recuperar os anjos arrependidos nascendo no jardim. Porque os anjos arrependidos nasceriam no jardim através de Adão e Eva. Então não pôde mais acontecer. Então os anjos, as almas, que era alma vivente, não era mais anjo, era alma vivente, agora estariam lá no inferno, não queimando. Porque o inferno lá tem repartições onde as almas poderiam estar lá sem queimar. A alma estava lá no inferno, não queimando, nascia na terra só o corpo com a consciência, e a consciência estava conectada à alma, não para interagir com o corpo, a alma, e para interagir de uma certa forma, quando a pessoa sentia uma angústia, uma tristeza, uma amargura, mas não para interagir na condição da consciência tomar o corpo e a alma viver no corpo. Não assim, mas a alma lá no inferno e tinha uma interação com a consciência. Então, aquele corpo nascia na terra, seja através da descendência de Caim, seja através da descendência de Adão e Eva, aquele corpo nascia na terra. Quando aquela criança pequena abria o entendimento dela, entrava o demônio no corpo dela. Porque a morte foi o demônio entrar nos corpos dos filhos de Adão e Eva. Então o demônio entrava no corpo daquela criança.
E ali o demônio possuía aquele corpo. Aquele corpo ali agora era ele, era a vida dele. Era o que ele ia viver aqui na Terra, através daquele corpo. E a consciência impediria um pouco aquele demônio, porque a consciência sempre ia estar ativa naquele corpo, refreando aquele demônio. Por isso que as pessoas antigas falam que o mundo era melhor. A consciência atuava mais nos corpos, mesmo com o demônio dentro. Então aquela pessoa, ela chegava a uma certa idade e ela tinha o conhecimento do Criador, o Criador, pai de Adão e Eva, da queda, e a promessa que ele tinha feito a Adão e Eva, ele viria resolver a questão da morte de Adão e Eva. E ele deixou como memorial o sacrifício de um cordeiro. Então, quem aceitava, quem acreditava nessa história de Adão e Eva e aceitava o memorial do sacrifício do cordeiro, aceitava o Deus único, aceitava o Deus eterno, que era o pai de Adão e Eva. Então, essa pessoa, quando ela aceitava o Deus único, ela aceitava o eterno como seu Deus, seja da descendência de Caim, seja da descendência de Adão e Eva, quando aceitava, que também tinha a possibilidade de não aceitar, se rebelar, tinha a possibilidade de alguém da descendência de Caim aceitar, tinha a possibilidade de alguém da descendência de Adão e Eva não aceitar. Então, aquele que aceitasse o Deus único, o eterno, como seu Deus, ele não ia para os deuses, servir aos deuses, porque o pessoal de Caim, os descendentes de Caim, era adorador de vários deuses. O Caim foi o primeiro adorador do sol. Então, a descendência de Caim tinha vários deuses. Então, essa pessoa que aceitou o Deus único, aceitou o eterno, pai de Adão e Eva, e aceitou o sacrifício, quando ele morria, então voltaria para o inferno, mas não para o fogo, para queimar, mas voltaria para o local que ficou conhecido depois como seio de Abraão. Então, lá ficavam as almas que aceitaram o Deus único, o pai de Adão e Eva, o eterno. Era lá que ficavam todos. Então, depois que Yahushua veio, que ele morreu na cruz, venceu Satanás, ele morreu na cruz, ressuscitou, venceu Satanás, ele foi lá no inferno e ele levou todas aquelas almas que estavam no seio de Abraão, que pertencia a ele. Aí, depois que ficou a palavra aqui no mundo, os corpos ainda estavam com a consciência e o demônio vivendo nesse corpo. E a alma presa no inferno. Ainda, a história continuou a mesma. Então, a criança, aquele corpo nascia, o demônio entrava, tomava aquele corpo para si, vivia através daquele corpo, servia a Satanás como Deus, vivia no reino dele da ciência do bem e do mal, e esse é o mundo que vocês vivem, dessa forma. Então, o que aconteceria agora no tempo de Yahushua? Aquela consciência, naquele corpo, onde está aquele demônio, ouviria a palavra que Yahushua morreu na cruz, ressuscitou para te salvar, é o teu salvador, é o teu libertador. Pela palavra você é salvo. Então, que salvação era essa? A consciência aceitar a palavra, acreditar na palavra. A alma vinha do inferno, entrava no corpo, ficava lá. Mesmo com aquele demônio, a alma ficava lá, porque a libertação é isso. A alma veio para tomar conta do seu corpo. A alma veio para viver no seu corpo, a sua vida. Então, a pessoa ia tomando consciência da palavra, obedecendo a palavra, e assim o demônio ia embora. Olha, tem casos que a pessoa aceita tanto a palavra, recebe tanto a palavra, que o demônio vai embora na hora e ela se liberta. E tem pessoas que ficam se arrastando na fé. Aí ela vai obedecer até o demônio ir embora. O importante é que ela aceitou a salvação. A salvação é o demônio ir embora da vida dela. Então ela vai obedecer a palavra para ele ir.
Então é por isso que aquela parábola do bom semeador fala daquela terra boa, onde a semente caiu e deu fruto para o eterno. Então, quando fala nessa situação aí, que a pessoa recebeu a palavra, o demônio saiu na hora, a libertação dela foi na hora. Ela vai só sustentar o que o Espírito Santo fez de não aceitar mais as obras da velha criatura. Mas tem pessoas que ouvem a palavra não assim, sabe? Com aquela fé mesmo. Ela aceita, ela concorda, ela ouve, mas não assim, naquela condição assim da palavra mesmo chegar e resolver a vida dela. Então ela aceitou a salvação sim, ela aceitou a libertação sim, mas agora ela vai na obediência, na prática da palavra, aí o demônio vai embora, porque o demônio não tem como ficar no corpo de uma pessoa que está obedecendo a palavra. Mais uma vez para vocês, por que tem que obedecer a palavra? Porque o demônio vai embora pela obediência à palavra. Então, a pessoa que o demônio não foi embora, na hora que ouviu a palavra, na hora que a fé bateu, aceitou a palavra, ela vai agora na resistência, ela vai na obediência, aí o demônio vai embora. É por isso que muitas vezes vê uma pessoa que recebeu assim a palavra e a vida dela mudou assim instantaneamente. Porque a fé bateu assim e foi uma libertação instantânea. O demônio foi embora na hora. Agora, aquele que não bateu essa fé assim instantânea, quando ela ouviu a palavra, ela vai lá na obediência, o demônio vai embora. Aí o que acontece? Esse é o processo da salvação agora, em Yahushua. É aceitar a palavra da salvação, quando a pessoa é informado da morte de Yahushua, o que foi, por que foi, para que foi, aquele processo todo, ela entende tudo. Então, quando a fé bate assim, que a alma dela volta, o demônio vai embora na hora, quando ela recebe essa fé assim da salvação da vida eterna. E foi o caso que ela apenas ouviu, mas não recebeu essa fé assim, aí a alma também dela volta, e agora na resistência lá, ela vai obedecendo, aí o demônio vai embora. Porque ele não vai ficar no corpo de uma pessoa que obedece a palavra, ele vai ter que ir embora. Por isso que é aceitar Yeshua como seu salvador, seu libertador. Porque o Salvador foi o que ele fez na obra da cruz, que trouxe a sua alma do inferno para o seu corpo. Agora, libertador é como você vai trabalhar aí com Yahushua, o Espírito Santo, a palavra, na obediência, a libertação. Quando acontecia dessas almas estarem lá no inferno e desse corpo nascer na terra, apenas com a consciência, sem uma alma, e o demônio vir e entrar no corpo e viver nesse mundo através desse corpo e servir a Satanás como Deus e estar no reino da ciência do bem e do mal e ter Satanás como Deus, esse foi o que aconteceu. A forma como eles vieram para o mundo e aqui eles montaram o reino dele. Então, o que o Eterno quer dizer? Essas almas estavam lá no inferno, mas ia acabar. Não era para sempre que ia ter almas lá no inferno para vir para a terra para se libertar. Não. Quando o Espírito Santo chegou, nessa manifestação que ele está agora nesses dois canais, o inferno foi lançado no lago de fogo. Não tem mais inferno, não tem mais seio de Abraão, acabou. Agora é lago de fogo. Morreu, desce direto para o lago de fogo. Agora a situação está mais feia para vocês. Então o inferno foi lançado no lago de fogo, não tem mais almas para vir para a terra, para se libertar. Então da parte do Eterno, não tem mais corpos para nascer. Essa é a verdade. Não tem mais corpos para nascer, porque almas do Eterno está no inferno e precisa de um corpo para vir para a terra, para aqui na terra conhecer a palavra e a Yahushua e ser salvo, ser liberto do demônio que estava no seu corpo, da condenação eterna e do lago de fogo. Então acabou. O Eterno quer avisar para essas mulheres da prostituição, para esses homens da prostituição, para esses homens do adultério, essas mulheres do adultério. O Eterno também quer falar com essas mulheres sensuais, mulheres sedutoras, mulheres provocantes, que andam com suas roupas curtas, que andam nua mostrando tudo. O Eterno quer dizer para vocês do comércio
da prostituição, de prostituírem os corpos de vocês com os demônios, é que quem vai nascer agora através de vocês são anjos caídos. O Eterno alerta vocês. Vocês que gostam da fornicação, vocês que gostam do adultério, vocês que gostam da prostituição, vocês vão fazer filhos agora para os demônios habitar nos corpos. O Eterno já falou nos canais que quando ajuntavam uma mulher e um homem que gerava uma criança, eles entravam naquele feto e ali eles estavam roubando aquele corpo, entrava naquele feto, porque não era para demônio entrar ali, era para uma alma ser liberta pelo aquele corpo, mas eles entravam naquele feto. E nas suas macumbas, os seus pais de santo lá, tomados pelos demônios, envolvia intimamente com as mulheres e eles nasciam também na terra. E esses casamentos de adultério, de prostituição, que a mulher casa quantas vezes quer, tem quantos filhos quer, que os filhos dela, cada um filho tem um pai, os homens também. Então é desse meio aí que os anjos caídos nascem. E agora que o Eterno não tem mais almas, precisando de corpos aqui na terra, para ele salvar, agora só vai nascer anjos caídos. Então vocês vão dar suas barrigas para os anjos caídos nascer através de vocês, mulheres. O Eterno avisa vocês. Se vocês querem ser mãe de anjos caídos, ou vocês vêm para o canal, ouve o azeite na lâmpada, o Espírito Santo ministra, e vem resolver com o Eterno a vida de vocês, de prostituição e fornicação. Esse é o recado para vocês, mulheres, para vocês, homens. Vocês agora vão ser pais e mães de anjos caídos, porque o Eterno não tem mais nenhuma alma lá no inferno, precisando de um corpo aqui na terra para ser salvo. E o inferno já foi lançado no lago de fogo. Então vocês agora estão avisados. Quem vai prostituir com vocês, quem vai se prostituir através dos corpos de vocês e quem vai trazer o resto, ou todos, ou quantos quiserem, de anjos caídos para a terra. É uma infinidade. Mas quando o Yahushua vier nas nuvens, aí tudo vai acabar no lago de fogo. Então vocês estão avisados. Quem vai nascer na terra, e já começou a nascer. Porque desde quando o inferno foi lançado no lago de fogo, almas vieram para pessoas que engravidaram. Depois que essas almas nascerem aí, quem aparecer mais grávido, que o Eterno não vai dar data. A data é que já está acontecendo. Porque antes do inferno ser lançado no lago de fogo, as pessoas que engravidaram, foi o Eterno mandando as almas. E isso já tem um certo tempo que já aconteceu. Já deu tempo, essas mulheres que estavam grávidas de anjo arrependido, os seus filhos terem nascido. Então, mulheres e homens, se preparem para ser pais e mães de demônios em um corpo de carne, que é o anjo caído. E muito me gastarei contra o meu povo. Profanei a minha herança e os entreguei na tua mão. Porém não usastes com eles de misericórdia, e até sobre os velhos fizestes muito pesado o teu jugo. E disseste, eu serei senhora para sempre. Até agora não te importastes com estas coisas, nem te lembraste dos fins delas. Então foi o que o Espírito Santo acabou de falar aqui, que Satanás achou que ia ter corpo para sempre para ele habitar. Mas eles vão acabar quando o Senhor vir e destruir tudo aqui. Porque para Satanás viver neste mundo aqui, no mundo material, porque ele é espírito, ele precisa de um corpo material. E aí para ele viver aqui, ele usava os corpos dos anjos arrependidos. E em outros casos, por meio da prostituição e coisas erradas, nascia anjos caídos em corpos de carne. E são eles que estão no poder aí, manipulando os anjos arrependidos, mas também tem anjos caídos em corpos de pessoas pobres também. E eles são pessoas que parecem ser boas, mas o intuito deles é sempre tirar você da palavra. Não fazer você ler a palavra, te chamar para diversão. Então eles estão aí no meio, corrompendo os anjos arrependidos. Mas isso vai acabar, a vida dele aqui vai acabar. E aí ele vai ficar se lamentando lá. Ele e os demônios vai ficar se lamentando lá porque acabou o reinado deles. E aí eles vão ficar aqui na terra olhando lá o julgamento
E aí eles vão ficar daqui da terra olhando lá para cima o julgamento que vai estar acontecendo no último dia lá. Ai daquela grande cidade, aquela tão formosa cidade. Eles são os mercadores da terra aqui. Eles são os que fazem negócios com os corpos dos anjos arrependidos. E aí com os anjos arrependidos eles usufruíam aqui nesse mundo. Porque eles pisavam, eles roubavam, colocando impostos, cargas e coisas mais pesadas. E assim, por meio dos anjos arrependidos, ele tinha uma vida regalada aqui. Agora, pois, ouve isto, tu que é dadas a prazeres, que habitas tão segura, que dizes no teu coração, eu o sou e fora de mim não há outro. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Os demônios acham que não vai ser mais viúva, que sempre vai ter o esposo, que no caso aqui para eles o esposo é o corpo dos anjos arrependidos. Então essa mulher aqui dada a prazeres são os demônios que estão nos corpos dos anjos arrependidos, vivendo nos prazeres carnais, vivendo na vida delas aqui, vivendo através dos corpos deles, fazendo tudo o que quer. E aí o anjo arrependido que está aqui acha que essas vontades, esses desejos e pensamentos é dela, que aquela vida ali é dela, mas não é dela, é o demônio vivendo no corpo dela. E aí esses demônios acham que eles vão ter essa vida para sempre. O corpo morre e eles passam para outro. O corpo morre e eles passam para outro. E a pessoa que está sendo usada pelo demônio acha que a vida dela vai ser para sempre. E aí como ela acha que a vida dela vai ser para sempre, ela não se preocupa com a vida eterna. Não vem correr atrás da vida eterna, não vai ler a palavra de Deus, não ouve a consciência, e aí a pessoa fica nessa, chega uma hora que ela morre, e aí ela se depara com a perdição dela, o lago de fogo. E aí lá ela percebe que tudo que ela correu atrás, tudo que ela sonhou, não serviu para nada. Lá ela percebe que o que ia tirar ela daquele local a qual ela se encontra agora era a palavra do Altíssimo, mas ela não correu atrás da palavra do Senhor. E já os demônios nessa ocasião aqui, quando o corpo morre, ele só passa para outro. Só passa para outro. E eles acham que esse ficar indo de um corpo para outro vai durar para sempre. Mas não vai. O Senhor Deus está falando que ele vai vir aqui e vai acabar com tudo. Vai acabar com a vida dos demônios. E agora, como só vai começar a nascer anjos caídos, nessas relações pecaminosas de prostituição, aí esses anjos vão estar numa situação que eles acham que está melhor. Porque agora só vai nascer eles com o corpo para eles. Só que Deus ele vai vir tratar com os demônios. Por isso que o arrebatamento vai acontecer, porque todos os anjos arrependidos já nasceram, já estão em seus corpos, e Deus está desfazendo a apostasia, está mostrando toda a verdade, e aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado. E Deus, o Altíssimo, já está avisando tudo que vai acontecer, e Ele está avisando também como é que você sai dessa situação a qual está vindo sobre o mundo, e aqueles que crerem e obedecerem a palavra do Altíssimo, que está aqui no canal Assiste na Lâmpada e também no Espírito Santo Ministra, vão ser arrebatados e vão sair daqui. Agora aqueles que precisam ver para crer, o arrebatamento acontece, não vai ter como ninguém contestar, e aí o máximo que eles vão fazer para enganar as pessoas é dizer que aconteceu abdução alienígena, mas de antemão a gente já estamos avisando aqui por meio do Espírito Santo que não teve nada a ver com alienígenas. É o arrebatamento que aconteceu. Mas aquelas pessoas que não têm a palavra de Deus, vai ouvir aqueles homens e vai acabar acreditando neles e vai achar que realmente é ET. Até porque também os demônios vão vir aqui para a Terra. Aí, quem não tiver entendimento, realmente vai acreditar neles. Por isso que Deus está avisando todo mundo. Como? Tem muitas pessoas tendo sonho de que vai ter o arrebatamento, e por todo lugar se é pregado a palavra do Senhor. Ainda que esteja sendo falado errado, alguém está mencionando sobre o Filho de Deus. Quando você vê essas pessoas passando com um rádio na cidade e clamando lá. A pessoa ouviu ali, ignorou, vai ser usado contra ela no dia do juízo. Teve a chance, por que não veio para a palavra do Senhor? Então, de todas as formas, ele está avisando que ele está vindo para que ninguém naquele dia venha a falar, eu não sabia. Não, todo mundo vai saber. Todo mundo vai saber. Não vai ter um que não saiba. Hoje, até índio tem TikTok, tem Hilux. Então como é que ninguém sabe a palavra do Senhor? Todos sabem. Todos já ouviu falar. Se não veio, é porque foi negligente com sua salvação. E naquele dia não vai ter desculpa. Então todo mundo sabe que Deus enviou o seu Filho aqui para morrer pelos nossos pecados. Para nos tirar da condenação do lago de fogo. Mas ninguém quer vir aqui para a palavra do Senhor. Ninguém quer vir aqui sair da condenação. Querem ficar
seguindo os caminhos de Satanás, andando nos seus prazeres, nas suas diversões, atrás dos seus sonhos, nas distrações. E aí quando acontecer o arrebatamento, aí todo mundo vai ter fome e sede da palavra do Senhor. E vão vir aqui, comer a palavra do Senhor desesperadamente, porque sabe da perdição que vai vir. E aqueles que clamarem o nome do Senhor, isso é, aqueles que clamarem por salvação, o Senhor, por meio dos seus anjos, vai conduzir a pessoa para o canal Azeite na Lâmpada. E aí essa pessoa que encontrar o canal Azeite na Lâmpada vai ter que andar no caminho que está sendo dito aqui. Se não crer, será condenado. Será não, já está condenado. E os demônios, que são os anjos caídos em corpos de carne, que trouxe a teologia, e também tem anjos arrependidos que viram o pastor, mas acabam aprendendo a teologia deles, que é as mentiras, está enganando as pessoas, e por meio dessas mentiras e por causa da negligência com a salvação da própria pessoa e não vir para a palavra do Senhor, ela acaba sendo enganada, e assim os demônios vêm enganando muitas pessoas na apostasia. Mas quando aconteceu o arrebatamento, não tem mais como eles enganar com a mentira. Não tem como mais. Todo mundo viu o arrebatamento acontecendo. Então, como eles não podem mais usar a mentira para enganar e condenar a pessoa, agora eles vão fazer o quê? Eles vão começar a torturar as pessoas e forçar elas, por meio da tortura, a negar o nome de Yahushua. Mas o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra, o qual o Senhor já deixou preparado todo o entendimento que vai fortalecer vocês para que vocês não neguem o nome de Yahushua, por meio da palavra de Deus, com o entendimento de dar vida e as suas promessas. Essa pessoa vai estar fortalecida para não negar o nome de Yahushua, ainda que esteja sendo torturada. E lembrando, o nome do filho não é Jesus, é Yahushua. Se você agora que ouviu o nome verdadeiro do filho, Yahushua, por orgulho não aceitar e fica com esse nome Jesus, ainda que você morra por esse nome Jesus aí, ainda que você não negue esse nome Jesus e morra sendo fiel, você morreu sendo fiel a Satanás. Saiba disso. Deus não vai aceitar o seu sacrifício porque você foi orgulho e rejeitou o nome verdadeiro do filho. Então entenda, o nome do filho é Yahushua. E quem não aceitar o nome de Yahushua e morrer por Jesus é condenado para o lago de fogo. E aí o que acontece? Eles não vão conseguir fazer a pessoa negar o nome de Yahushua por causa da palavra de Deus que vai fortalecer essa pessoa. A última cartada dele vai ser colocar a pessoa numa realidade virtual aumentada. Então quando estiver já no fim da vida da pessoa, quando ela estiver prestes a morrer de tanto ser torturada, aí eles vão vir com essa realidade virtual aumentada. E ali naquela realidade virtual aumentada, é como se a pessoa tivesse a vida dela de volta. E aí, Satanás, por meio dos celulares, internet, câmeras por aí, já escaneia o seu rosto, o rosto de familiares seus, por meio dos fones que tem no celular, já copia sua voz, por meio das conversas que tem no WhatsApp, nos áudios, eles já estão entendendo como é a sua natureza, o que você gosta, o que você não gosta, as coisas que você pesquisa. Então, todos esses dados já estão sendo armazenados. E aí desses dados que eles colheram de você e dos seus familiares, eles jogam lá naquela realidade virtual aumentada, e ali ele vai oferecer uma coisa que você sempre sonhou. Então se a pessoa, por exemplo, sonhou em ser um jogador de futebol, lá ela vai ser, e vai ser o melhor de todos, ou um cantor, ou um jogador de videogame profissional, ou alguém que faz um esporte que ela gosta, ou um mundo de aventura. Então ele vai trazer essa pessoa para essa realidade. E ali, se a pessoa viver nessa realidade, viver naquele mundo que Satanás está proporcionando para ela através dessa realidade aumentada, ali ela vai estar mostrando para o Senhor Deus que se o arrebatamento não tivesse acontecido, ela ainda continuaria no pecado dela, porque ela ama aquela vida que Satanás proporciona para ela. Então quando chegar esse momento aí, é para você entender que não é para você viver nesse jogo, é para você rejeitar a sua vida. Porque foi assim que aconteceu com aqueles que foram arrebatados. Eles rejeitou esse mundo aqui, rejeitou os prazeres dessa vida, rejeitou as suas vontades, obedeceu a palavra do Senhor. Então da mesma forma você vai ter que rejeitar a sua vida naquela realidade virtual aumentada. Não participe daquela vida. E aí você tem que entender, você estava sendo torturada, o seu corpo estava prestes a morrer. Então você vai simplesmente ficar parada, se não tiver um local para você se esconder lá se não tiver local para você se esconder nessa realidade virtual aumentada, ou simplesmente você fica parado e fica esperando o seu corpo, que está aqui no mundo real,
morrer. Aí depois que ele morrer, os anjos vêm e pegam a sua alma e levam para o reino dos céus. Mas agora, se você participar da vida que Satanás vai te proporcionar por meio da realidade virtual aumentada, entenda, o seu corpo vai morrer também. Só que vai morrer em pecado, vai morrer com a alma suja, com Satanás dentro dela. E aí, quando o seu corpo morrer, você é lançado no lago de fogo.